Boa noite. Essa live é dedicada aos amigos da CUM, da UME Bagé, em nome da Eva, que me pediu. E as questões que a gente vai conversar, que a gente vai falar, envolve isolamento social, os aspectos emocionais, espirituais, psicológicos decorrentes a esse momento, a inevitável convivência da família, a iminência do adoecimento físico, não é, pelo Covid-19 e eventual possibilidade, não é, de morte, de desencarnação, a situação da gente estar afastados da casa espírita, onde nós costumamos recarregar as nossas energias e tendo que se adaptar, talvez, a essas todas novas práticas online que nós estamos já trabalhando com isso, não é? Então, vamos indo com as questões. Eu gostaria de, primeiramente, falar sobre os tempos são chegados, da Gênesis, capítulo 18, que tem tudo a ver com o que nós estamos passando. Antes de falar nos aspectos que vocês pediram, eu pensei em falar sobre a Gênesis capítulo 18, que fala exatamente desse momento que nós estamos vivendo, não é? Esse momento que nós estamos passando faz parte da transformação para um mundo de regeneração, onde os processos são acelerados, não é? E no capítulo 18, no item 2 da Gênesis, eles colocam que essa mudança, ela é de duplo progresso, não é? Que existe um progresso físico no planetário e existe um progresso moral dos espíritos, né? Então, o que acontece de duplo progresso, porque é físico e moral, e de duas maneiras, porque em uma maneira ela vai ser lenta, gradual, e não sensível, nós não vamos notar as intempéries, as modificações da Terra fisicamente, e outras mudanças mais bruscas, a cada uma das quais opera um movimento ascensional mais rápido, que marca pelos caracteres talhados os períodos progressivos da humanidade, diz o item 2. Então, nesse segundo movimento paralelo ao que não se nota, existe um que se nota como a pandemia que nós estamos vivendo, que seria de uma aceleração moral, não é, planetária, global, bem maior, não é, e porque tem muitas mortes coletivas, assim como também as físicas que às vezes ocorrem, de tsunamis, também existem mortes coletivas, não é? Então, aqui para terminar o item 2, ó, esses movimentos subordinados nos pormenores ao livre-arbítrio dos homens são de alguma sorte fatias em seu conjunto, porque são submetidos a leis como as que se operam na germinação, no crescimento e no amadurecimento das plantas, atentando que o objetivo da humanidade é o progresso, não obstante a marcha retardatária de algumas individualidades, é porque o movimento progressivo se torna por vezes parcial, isto é, limitado a uma raça, a uma nação, e por outras vezes geral, como está sendo essa agora da pandemia, que ela está sendo global. Então, eu achei muito legal que os Espíritos nos dizem que é como a própria sabedoria da biologia e da natureza mostra que, assim como uma semente que tem que nascer sob todo o peso de uma terra, de chuva, não é? Do peso da terra com água, e ela tem que ir germinando, 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 até chegar fora da terra e até chegar uma árvore,
não é? De 100 anos, quantas coisas ela passa para ser aquela árvore bonita, não é? Então, nos parece que os Espíritos nos dizem que nós também somos essa semente, não é? Em germe, e que com todas as dificuldades nós vamos renascer, 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 e vamos ir nos aperfeiçoando através da reencarnação. Então, é muito importante que a gente veja sobre isso, porque nós estamos exatamente nos tempos de Deus nesse sentido, não é? Que esse tempo é chegado os tempos. Que tempos? O tempo de Deus, aonde existem, não que a gente vá culpar Deus por isso, porque a gente sabe que não é, a gente sabe que é um vírus que veio lá da China, que é de animais, então isso é do próprio ser humano, da própria falta de sanidade básica, de limpeza, de tudo isso que a gente está fazendo, não é? Com álcool gel, toda essa limpeza e hábitos que eles têm lá, que eles acabaram passando esse vírus para o mundo inteiro. Então, nisso que vai ter que ser mudado, que nós vamos ter que evoluir, não é? Então, o isolamento social, eu acho que tem muito a ver, esse item, com a maneira como a gente nasceu, não é? A gente nasceu sob alguém nos cuidando e, antropologicamente falando, a gente se dá conta que nós somos seres gregários. Nós precisamos de outro ser para nos cuidar. Nós não sobrevivemos logo que nascemos sozinhos. Nós precisamos de outro ser humano para nos cuidar, para adivinhar ou perceber as nossas necessidades, porque quando nós somos bebê, nós não conseguimos fazer nada. Então, nós precisamos de outro ser humano. Então, nós somos seres gregários, nós nascemos em grupo, não é? Nós somos cuidados por esse grupo, não é? Que se chama família. E através dessas relações é que nós vamos evoluir. Somente através das relações que nós temos de família e de trabalho e de amizades é que nós evoluímos. Se uma pessoa fica isolada, se uma pessoa fica sozinha, ela não evolui, ela não tem como evoluir. Nós evoluímos nas relações com as pessoas. Inclusive aquela passagem, não é, de Jesus que pergunta quem são meus pais, não é? Quem são meus irmãos? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Não é? A gente entende que ele falou de personagens internas, de pessoas que nos cuidaram e que passaram componentes e passaram maneiras e nós nos identificamos com essas pessoas que nos cuidaram. Então, nós temos que, para crescer, nós temos que nos desidentificar no sentido de sermos nós mesmos. Então, quem é minha mãe, quem é meu pai? Eu tenho que nascer para mim mesma, não é? Eu tenho que matar a imagem do meu pai ou a personagem do meu pai dentro de mim e da minha mãe para eu poder ser eu. Vamos explicar isso melhor para não ficar solto. Por exemplo, um adolescente que começa que ele sai sozinho, que começa durante a faculdade e depois com seu emprego, com seu dinheiro, começa a ter autonomia e uma interdependência da família, ele precisa sentir que o que ele acha que está certo é o certo para ele e não o que a mãe e o pai acham. Porque se ele achar que o que a mãe e o pai acham está mais certo do que ele acha, ele não consegue sair de casa. Então, ele só consegue ter autonomia, autossuficiência, uma interdependência, se ele mata o pai e a mãe no sentido assim de, tá, eu já sei o que a mãe pensa disso, eu já sei o que o pai pensa disso.
então eu vou viver minha vida. Quer dizer, ele já sabe o que ele vai criar para ele a partir do que ele recebeu, a partir do que ele recebeu do pai e da mãe, ou de quem cuidou, não é? Não importa, é a pessoa que cuidou, é a pessoa que ficou com essa criança, que virou adulto e que ficou independente, não é? Então, nós somos seres de relacionamento, não é? E o que está acontecendo com a gente agora, nesse momento? Nós temos uma situação de estarmos dentro de casa, de estarmos isolados, e o vírus nos colocou diretamente ligado com a consciência da nossa finitude, não é? O vírus nos mostra diariamente, permanentemente, que pode a gente não estar mais aqui de uma hora para outra, de uma semana para outra, ou dentro de alguns meses, a gente contrair esse vírus e não estarmos mais aqui. Então, a primeira coisa que causa muita ansiedade e muita tensão e muita preocupação é essa consciência que o vírus nos dá que a gente pode não estar mais aqui. Isso aí já é um conteúdo muito, muito, muito angustiante, não é? Então, a ansiedade pode desencadear depressão? Pode. A solidão é um fato, ela pode produzir tristeza e ela pode potencializar traços, sintomas depressivos, não é? O isolamento e a solidão inconsciente no idoso, não é? As redes sociais podem ajudar esse idoso a se manter conectado, não é? Porque se a gente se der conta que a ansiedade, a tensão, a preocupação, o medo, todos esses sentimentos negativos podem nos deixar muito para baixo, a gente tem que buscar, através dessas tecnologias todas, inclusive essa que a gente está usando, essa plataforma, a gente tem que usar isso para não se isolar. O problema do ser humano, quando se isola, é transtornos, é doença, não é? O ser humano, ele não é para ser isolado, ele não é para ficar isolado, não é? Então, nós temos a tecnologia para podermos nos relacionarmos nesse momento, não fisicamente, mas do jeito que dá, que é esses aplicativos, né, essas redes sociais, todas, não é, para a gente se manter conectados com as pessoas, não é? A solidão é diferente da solitude. Na solitude, eu me permito ter privacidade e subjetivação de tudo, mas na solidão, eu produzo uma tristeza e eu posso entrar em depressão. Eu posso me sentir só, não é? Então, as redes sociais e os amigos de verdade, a gente falar, fazer videochamadas com pessoas que a gente ama, com a família, não é? E não ficar isolado, não ficar isolado, não é? Esses afetos negativos e o medo, a ansiedade, a tensão, elas geram problemas de saúde física, mental, não é? Então, não pode ficar sozinho, não é? O idoso e os jovens são os que mais têm dificuldade, as crianças têm mais dificuldade com o isolamento, porque é através da escola que as crianças se relacionam, não é? E os jovens também, e os idosos em função, não é, de todas as atividades que tem para os idosos, que tinha até antes da pandemia, não é? De encontros, de jogos, de bailes, de atividades que fazem os idosos se encontrar, não tem mais, não é? Então, tem que se relacionar através desses aplicativos, dessas plataformas, dessas videochamadas e não se isolar, não é?
As causas comuns de pessoas que têm transtornos, que já se isolam, não é? Que têm transtorno social, que têm transtornos com isolamento social, é o transtorno de ansiedade e o transtorno de estresse pós-traumático, onde as pessoas realmente se isolam, né? Transtorno de comportamento antissocial, onde as pessoas vão realmente se isolar por transtornos mentais. Não é o caso de uma pessoa que consegue sair, mas que tem que ficar em isolamento. Então, existem transtornos onde as pessoas realmente não conseguem sair e ficam isoladas, não é? Então, é muito importante que as pessoas realmente consigam se relacionar através de todas essas questões de plataformas e coisas e manter. Por isso que a gente está falando muito assim de se manter se relacionando, não é? E se manter uma rotina de sono, manter uma rotina de alimentação, de tarefas diárias, isso é muito importante, não é? No isolamento que nós estamos vivendo, a gente poder fazer uma rotina, não é? Nós temos que ter usar da ponderação da criatividade para poder se manter criando uma rotina saudável, não é? As redes de apoio, as redes sociais, não é? Os grupos de estudo, porque nós estamos com as casas espíritas fechadas. Então, nós buscar continuar com os grupos de estudos online, quem consegue, não é? Se manter nas reuniões online, se manter, fazer tudo online, não é? Eu mesmo participo de um grupo de oração, nós tínhamos o pronto-socorro no Fabiano de Cristo aqui em Pelotas, onde nós íamos visitar os doentes, né, os lares, os hospitais, e desde fevereiro, no início da pandemia, a gente não conseguiu ir mais. O que a gente fez? Continuou com a lista dos doentes que a gente visitava, fazendo irradiações, fazendo orações. No momento que a gente saía para os hospitais, a gente está se reunindo online, a gente está fazendo as orações, só não estamos indo até os doentes, mas nós estamos fazendo a corrente de radiações e orações com o nome de cada um. Então, a gente poder se manter nesses grupos, não é, de oração, grupo de estudo, não é? Se não tem religião, grupo de meditação, grupo de yoga, mas ter grupos, insistir que as pessoas consigam ter grupos online, não é? Ter grupos de apoio, não é? Porque esses grupos, essas pessoas vão fazer verdadeiros apoios para essa época tão difícil de isolamento, não é? E esses grupos, eles vão enfatizar, isso é muito importante, eles vão enfatizar o contrário do medo e da angústia, não é? Eles vão enfatizar a amizade, o se sentir acompanhado, não é? Isso é muito importante, não é? A gente pensar tudo que a gente está ganhando na, no isolamento, ao invés de pensar no que a gente está perdendo. Porque a gente tem, por exemplo, as desvantagens, não é, do isolamento, que seria a saúde daqueles que não moram conosco, não é? A maior probabilidade de desenvolver transtornos psicológicos, porque a gente se isolando, a gente fica mais na solidão e pode desenvolver mais transtornos. Na dificuldade de se adaptar a uma nova rotina, tem pessoas que têm muita dificuldade, não é? A interrupção repentina do fluxo das coisas na nossa vida, quer dizer, interrompe toda uma vida que a gente tinha. E outra desvantagem é a sensação de impotência e de descontrole.
né? Da gente entrar em contato que a gente tem coisas que a gente nunca controlou, não é? Como a finitude, como saber da vida das pessoas e achar que a gente controla as pessoas, achar que a gente muda as pessoas, uma porção de coisas assim que a gente vai ver que não é bem assim, não é? Uma porção de coisa que a gente está notando que está diferente e que a gente tem que ver pelo lado bom, não é? E as vantagens da gente estar isolado é a saúde preservada, a aproximação com a família, né, a oportunidade de se conhecer melhor, porque a gente tinha uma vida muito fora de casa, não é? A chance de organizar as pendências de dentro de casa, tanto física, de arrumação de casa, como pendências de relacionamentos, não é? Porque a gente está muito junto, não é? É um bom momento para colocar planos em prática, não é? Fazer cursos online, faculdade, fazer tudo que pode, que não tinha tempo, que agora a gente tem bastante, não é? Dentro dessas pendências, interessante porque a gente está muito junto com a família, né? A gente está muito junto com aqueles afetos que às vezes são espíritos, não é? Que a gente tem que ficar mais junto e poder enfrentar que tem dificuldade, não é? Mas junto com isso nós temos a doutrina que nos ajuda a perceber exatamente o que a gente precisa, que é a oração, que é poder estar junto, que é poder fazer o evangelho no lar, não é? Existe o passe espiritual, não é? Que é o passe virtual, que a nossa casa, nós sempre colocamos ali no Face, na nossa casa, existe o passe virtual, e poder repensar, não é, amigos? Poder repensar como que vai ser daqui para frente. A gente não sabe, não é? As pessoas perguntam, mas como é que vai ser? Como é que nós vamos reabrir as casas espíritas? Como é que tu acha que vai ser? Eu não sei, assim como ninguém sabe ainda o que vai acontecer a semana que vem ou o mês que vem. Nós sabemos que a vacina ainda esse ano não vai proporcionar que a gente volte aos estudos em faculdades, em escolas, não é? As coisas talvez voltem como o comércio, que é só 30% de pessoas dentro das lojas, sem tocar em nada, com uma distância de 2 metros de uma pessoa de outra. Então, talvez a casa espírita volte assim também, com as pessoas tendo um distanciamento, todos de máscara, que a gente também não sabe até quando vai, não é? E a gente vai ter que ir fazendo as coisas online, a gente vai ter que ir desenvolvendo as coisas que a gente já está desenvolvendo, tocando os estudos como a gente puder online, né? Tocando o grupo de oração, tocando mediúnica, tudo fazendo dessa maneira online, né? Pelo menos é assim que a gente vai se dando conta, não é? Que poderá fazer daqui para frente, não é? Então, acho que era mais ou menos isso que a gente tinha pensado em falar, não é? De poder ter cuidado assim dentro da ansiedade, da depressão, né, da tensão, do estresse desse momento, né? Pode desencadear fobias, não é? O excesso de informações que a gente está tendo da mídia pode desencadear transtornos fóbicos, pode sim desencadear devido ao sensacionalismo, aos fake news, a muita coisa que estão falando que não deve ser escutado, não é? Então a gente tem que ter que filtrar, não é? Porque senão isso tudo vai intensificando essa tensão, essa ansiedade, não é? Essa apreensão já vivenciada normal do momento é intensificado por todas essas questões do excesso de informações. Então, poder cuidar o excesso de informações é muito importante, não é?
e continuar com todas as coisas que a Casa Espírita fornece e fornecia para nós no ambiente da Casa Espírita, poder desenvolver em casa através dos meios das redes sociais, né, do Facebook da casa, e poder continuar com o Evangelho no lar, poder continuar com a sua harmonia ou desarmonia, mas acho que esse momento é um convite para a família desenvolver a espiritualidade, desenvolver, quando um está bravo, o outro cala, não é? Poder crescer, poder amadurecer, que a gente possa ver esse momento como um momento de um convite para amadurecer, um convite para nós enfrentar as nossas dificuldades, não é? As nossas tendências e pendências, não é? E a gente encarar, a gente enfrentar com toda essa ajuda que nós temos do mundo espiritual, dos espíritos superiores, dos bons amigos que nos acompanham. Né? Então, eu desejo tudo de bom para vocês, que vocês continuem fortes, firmes, não é? Aí em Bagé, e que vocês possam continuar trabalhando com esperança, porque em algum momento a gente vai poder voltar devagarinho, não é? As nossas vidas, num novo normal, como está se falando, né? Um novo normal, que a gente possa criar esse novo normal dentro de casa, através de tudo isso que a doutrina nos ajuda tanto, que a gente aprende tanto, né? Através da oração, da compreensão, da paciência, do diálogo, não é? E do amor, a amor-terapia. Então, é essa mensagem que eu deixo para vocês. Um grande abraço, boa noite e que dê tudo certo aí para vocês reproduzirem essa live, que dê tudo certo aí para vocês. E desejo do fundo do coração que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando, não é? E vamos indo até aonde Deus quiser. Um grande abraço, boa noite, até breve.